Pessoal, vou apresentar aqui alguns conceitos importantes na hora de você revisar o seu disco de freio aí do seu carro, né? Vou explicar com base na X-Terra aqui, mas vale para os outros picapes também, para os outros carros, tá? A maioria deles. Ou se você vai colocar, vai comprar aí um disco usado, né? Um desmanche para colocar no seu carro, às vezes o valor do disco é caro. Então, alguns conceitos que você tem que ter antes de fazer isso para o seu carro ficar bom, né? Não ficar, por exemplo, com o freio trepidando. Então, primeiro conceito que você tem que saber é a espessura do seu disco, né? Qual a espessura que o seu carro trabalha. Isso aí tem nos catálogos, ou o mecânico tem que saber. No caso da X-Terra aqui, a espessura dela é 28 milímetros, tá? Então a espessura é 28 milímetros. E a espessura mínima, isso geralmente vem gravado no disco também, a espessura mínima é de 26 milímetros. Então, quando tiver abaixo de 26 milímetros, você tem que trocar o disco, tá? Isso é o TH é a sigla inglesa, né, para thickness, né? Thickness, que seria a espessura, tá? Então, mínimo a espessura 26 milímetros. Geralmente no disco original vem gravado aqui atrás, tá? Se a gente sabe que o normal, né, o standard seria 28 e o mínimo é 26, tá? Qual seria a meia-vida? A gente pode considerar assim, 27 milímetros. Ah, então eu vou lá no desmanche e vou comprar um disco com 27 milímetros, tá? E aí, alguns conceitos que a gente tem que lembrar, tá? Você vai pegar um paquímetro, por exemplo, tá? Geralmente eu vou pegar um paquímetro e vou medir aqui a espessura, tá? Então, vai medir a espessura do disco. Aí você vai, deixa eu ver se fica digital aqui. Aí você encontrou a espessura aqui. Aqui deu, deixa eu ver, mudou aqui quando eu tirei. Deu 27, mudou um pouquinho aqui, mas deu 27 milímetros, tá? 27 milímetros. Então, 27 está ali dentro da minha vida. Só que a gente tem que considerar que o manual, tá? Ele manda você medir não com um paquímetro, mas com um micrômetro desse aqui. Qual a diferença? Ele mede espessuras menores e quando o disco, se ele for usado, gente, ele sofre desgaste. E o desgaste não é homogêneo, tá? Onde vai desgastar é essa parte mais interna da pista aqui. Essa parte aqui não desgasta, nem essa daqui. Então, quando você usa o paquímetro, você acaba medindo muitas vezes isso aqui. Isso é mais espesso. Mas a espessura útil é essa. Então, você vai vir aqui com o micrótomo aqui para medir essa espessura, tá? Eu já medi aqui. E qual foi o valor encontrado? Certinho. Foi 26. Deixa eu ver se você consegue ver aqui. 26,64. Então, teoricamente, esse disco está abaixo da minha meia-vida. Tá? Mas vamos supor que tivesse na meia-vida, né? Achei esse disco aqui, tá com 27 ou com 27 e pouco. Vale a pena eu colocar esse disco no meu carro? Ou é do meu carro, né? Tô em revisão. Vale a pena eu manter esse disco ou compro logo um outro disco? Um disco que é caro, um disco com 27, eu preciso trocar agora? Bem, a primeira coisa que você vai considerar é quanto você já rodou com esse disco. Imagina que você rodou 150 km com esse disco, né? 50 mil, desculpe, quilômetros, 100 mil quilômetros, e você gastou metade dele. Teoricamente, você pode rodar mais uns quase 100 até chegar na medida mínima, que é o 26, tá? Não significa que com 26 seu carro vai quebrar. Significa que com 26 a montadora diz que vai você substituir. Então, o ideal é que você substitua com 26, se tiver com 27, não precisa estar na meia-vida. Mas há outras coisas a se considerar, que o fabricante pede para considerar aqui seria a variação de espessura. Então, não é simplesmente vir e medir uma espessura num ponto do disco, tá? O que o fabricante diz, manual da X-Terra, por exemplo, manutenção diz da Nissan, diz para medir em 8 pontos. Então seria aqui, 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 aqui e aqui. Nessas 8 medidas, segundo o manual, a variação máxima seria de 0,02 milímetros. Tá? Então, dentro dessa variação, tá ok o disco. A outra coisa é o empeno que as pessoas falam no disco, né? O empenamento do disco. A excentricidade. A excentricidade do disco seria de 0,07. E aí, teria um outro equipamento para fazer essa medição, que é um relógio comparador desse aqui. Tá? Isso aqui você consegue fazer com o disco no lugar, no carro. Tá? Desmonta, deixa ele no carro e aí, girando ali, você mede esse valor. Se ele tiver com um valor um pouco a mais que esse, você pode, ou deve, né, fazer o torneamento do disco. Tá? Então você pode levar para um torneiro. Geralmente empresas de freios fazem, tem um equipamento para isso, para tornear o seu disco, tá bom? Então você pode tornear o disco aí e para ver se ele chega nessa medida. Agora, qual foi o ponto que eu perguntei aqui antes, né? O disco de 27, esse aqui está abaixo de 27, mas um disco de 27, valeria a pena manter? Bem, você tem que tirar essas medidas, tá? Para ver se dentro dessas medidas aqui, tá? Estão ok. Não tá ok, vou precisar. Eu recomendo geralmente você dar um passe no disco, né? Então, o disco já está mais velho, assim, vou dar um passe nele. Mas se eu der um passe aqui, se eu tirar essas imperfeições,
né, eu tirando essas imperfeições, vai ficar muito abaixo de 27? Então aí o torneiro, né, vai ter que ver isso com você, se vai valer a pena, se ele tem marcas muito profundas, às vezes ele rodou com uma pastilha ruim, fez desgastes irregulares, e para você voltar para esses valores, deixar o disco bem lisinho, você vai tirar mais material e você vai, por exemplo, bater com 26,5, ou seja, você vai ficar com 0,5 milímetros só do seu limite mínimo de espessura, tá? Então são essas questões que você deve considerar. Se tiver com valor alto aqui, né, imagina, se eu estou com 27,5, um disco bem novo ainda, aí, mesmo que ele tenha um pequeno empeno, vale a pena você dar aqui, fazer um passo no seu disco, ele vai ficar lisinho, para instalar, obviamente, uma pastilha nova de boa qualidade, ele vai durar bastante, tá? Lembrando que você tem outras coisas a se considerar, principalmente se você tiver com disco usado, né? Disco usado, considere, por exemplo, se ele tem marcas de corrosão acentuada, se ele tem marca de superaquecimento, se em algum lugar ele, por exemplo, tem pequenas rachaduras, tá? Não pode ter hipótese alguma rachadura no disco, lembrando que a quebra do disco é de extremo perigo para o teu carro, tá? Então isso tudo deve ser considerado numa peça como essa de segurança. Eu só estou comentando isso porque esses discos de picapes, né, muitas delas são mais caros, então é um investimento mais caro, não é para você ir lá simplesmente e trocar, né? Ah, foi fazer uma revisão e trocar. Se estiver dentro do estipulado pelo fabricante, se não tiver corrosão, se não tiver trinca, se ele estiver adequado, você vai poder manter o seu disco original que você está usando dentro desses limites, né? E se você precisar fazer o trabalho, considerando esses valores, se tiver tudo ok, né? Imagina, você fez todo um trabalho aí, tirou o empeno do disco, passou no torno, ele ficou com 27, né? Seria um modo ideal. Você vai ter metade do disco ainda, né? Metade da vida útil do disco para rodar tranquilo. A excentricidade, gente, é importante até você verificar em discos novos hoje em dia, principalmente se não forem originais, tá? Não é raro você pegar discos que são que vieram de fábrica que não tem a excentricidade dentro do limite do fabricante. Aí você pode dar um pequeno passe nele lá no torno lá, deixar ele ok, tá bom? Tem oficinas aí, as oficinas mais premium fazem isso com disco, tá? E, se for o caso, né, até o seu disco realmente, né, pode ser novo, você usou, vale a pena, né, quando for fazer a revisão do freio, verificar se ele está dentro da necessidade, se ele não está com empeno, porque muitas vezes o disco, em alguns casos, né, discos que não são originais, muitas vezes ele sofre empenamento por choque térmico, né? Você está dirigindo, se a peça está quente, você entra na água, isso pode acabar empenando, tá bom? Então é uma peça de segurança, tem que estar dentro dos limites e, obviamente, tem que ter um tipo de equipamento, né, dentro do esperado aí para você verificar essas medidas. Não dá para fazer no olhômetro, tá bom? Bem, pessoal, era isso. Grande abraço para vocês. Um aviso antes, né? A Frontier, ela trabalha, os catálogos indicam a Frontier com 2 discos, tá? 28 e 26, máximo e mínimo, e também 26 e 24, tá? Então, sempre bom lembrar, na Xterra, a maior parte delas, pelos todos que eu conheço, são 28 e 26, tá? Se você colocar o da Frontier, você vai estar com um limite menor do que o da Xterra. Valeu, grande abraço para vocês.